E aí, pessoal, é preciso falar da herança, da dificuldade da montagem do grupo de jogadores e como será nos próximos meses e principalmente no próximo ano a realidade do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar. Na segurança de casa, só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional e lá tem uma equipe que pode lhe ajudar se você não tem experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, a herança, todos falam como funciona a construção de um grupo de jogadores e eu vejo muitas críticas sim a essa construção. O Grêmio gasta 15 milhões de reais com futebol, a gente está vendo equipes que têm elencos mais fortes gastando menos e isso de certa maneira impacta na realidade do dia a dia do Grêmio, impacta na realidade técnica do time e impacta sobretudo no futuro. Eu vou trazer aqui alguns dados para a gente discutir o que vai acontecer. O que vai acontecer. Por quê? Porque a herança também é importante que a gente fale, ela tem fim. E eu falo sim da herança dos erros grosseiros na avaliação e contratação de jogadores. Por exemplo, até o final de 2021, os seguintes jogadores têm contrato: Cortez, Vitor Ferraz, Rafinha, Michael, que saiu agora, Luiz Fernando, Diego Souza. Eu citei o Michael aqui nessa lista porque o Michael teria contrato e teve agora cortado o seu vínculo, pagando todo o contrato até o final, ou seja, até dezembro. Então, Diego Souza, que não deve permanecer em 22, indicou inclusive a sua aposentadoria. O Luiz Fernando, com toda certeza, também não deve permanecer. Esse, porque o Grêmio teria que renovar o seu empréstimo junto ao Botafogo ou fazer a compra, e eu não acredito que isso, é uma opinião minha, não é uma informação, mas não acredito que o Grêmio vá fazer. Tem a questão envolvendo o Rafinha, esse eu coloco aí alguma dúvida, quero conversar com você mais à frente. Aí o Vitor Ferraz, que ainda voltou, está reintegrado, mas não deve fazer parte dos planos, e também o Cortez, esse sim, que já teve conversa de renovação, ainda com o Renato comandando, mas que depois também dos últimos episódios dificilmente vai fazer parte do grupo do Grêmio no ano de 2022. No grupo atual, a gente sabe, por exemplo, que os goleiros permanecem no ano que vem. Nós temos o Adriel, nós temos o Breno e o Chapecó e mais o Felipe, que está retornando. E esse é um ponto que a gente tem consciência de que isso vai permanecer. Laterais, por exemplo, eu citei o Rafinha e citei o Vitor Ferraz. O Rafinha é uma avaliação. Wanderson, Diogo Barbosa tem contrato longo, vai permanecer. Aí nós temos Guilherme Guedes, o Léo Gomes numa posição muito particular, que é essa lesão, vai também permanecer. Ou seja, deve haver uma mudança substancial nos laterais do Grêmio. Você vê que muitos estão por renovar, o Cortez deve sair, o Diogo Barbosa fica, ou o Grêmio vai achar um futuro para ele, mas a gente deve ver. Nos zagueiros, me parece a pior posição que o Grêmio tem, porque o Grêmio tem Paulo Miranda, por exemplo, que não é um jogador que faz parte dos planos do Grêmio, mas tem contrato mais longo e com certeza deve permanecer, ou o Grêmio tem dificuldade para se desfazer do Paulo Miranda. Nós temos também o Juan, que está saindo, e o Rodrigues, que é outro jogador que deve sair porque tem proposta para fora. Aí nós temos Jeromel e Kahneman, que são dois jogadores veteranos, o Kahneman com muita dificuldade física, então o Grêmio aqui vai ter muito trabalho pela frente. Filipão, inclusive, já olha Manu, já olha zagueiros ali da transição, próprio Heitor, para ver o que pode fazer no ano que vem. Grêmio, repetindo, isso é herança. Aí a gente vai nos volantes. Bom, os volantes, me parece que a reformulação já está toda feita, porque tem Sarará, porque tem Bobson, porque tem jogadores como o Thiago Santos, que tem contrato mais longo, tem também o próprio Vijaçante, recentemente contratado. Me parece que por aí não há problema. E aí a gente chega nos meias. Campaz foi recentemente contratado, tem aí
muito tempo para trabalhar. Ainda volante, nós temos o Lucas Silva também, que tem contrato mais longo, que poderia ser uma dúvida. Aí tem como meia mais Jean-Pierre e Jonathan Robert. Acho que por aí as coisas podem modificar. Lembrando, todos também têm contrato mais longo e que com certeza fazem isso. No ataque, nós temos o Diego Souza, que está naquela lista de jogadores que deve sair. Aí nós temos Douglas Costa, Ferreira que deve ter, como disse o Marcos Hermann, a sua prorrogação de contrato ou a tentativa de aumento do contrato e da multa em dezembro encaminhada, mas é um jogador que está nos planos. O Jonathan Robert, que tem contrato longo. O Luiz Fernando, como eu disse, deve sair. O Ricardinho, por exemplo, já saiu. O Everton Cardoso é um jogador que com certeza o Grêmio deve tentar arrumar algum lugar, mesmo que ele tenha o contrato longo. Aí os outros a gente sabe que ficam, o Alisson, o Borja, o próprio Diego Churin, que são jogadores que a gente sabe que devem estar nos planos do Grêmio. Essa herança, aos poucos, ela vai começando a diminuir e em cima disso o Grêmio começa a aplicar as suas situações. O que eu vejo como dificuldade? O lado esquerdo do campo precisa de reformulação importante, no caso a lateral. Os zagueiros, com certeza, o Grêmio vai ter que agregar zagueiros ao grupo. Não tem como escapar, vai ter que agregar. Na meia, acho que passa por uma leitura muito particular de como vai jogar o Campaz. Se o Grêmio vai jogar num tripé de volante, se o Grêmio não vai jogar, se o Grêmio vai apostar nisso. Hoje a gente já soube que o Jean-Pierre voltou a treinar. Será que nós vamos apostar mais um ano no Jean-Pierre? É uma questão que com certeza o Grêmio vai ter que avaliar. Aí a gente chega na frente e a gente tem jogadores de qualidade. O Douglas Costa, por exemplo, se ele aprumar, ele vai ser fundamental. O Ferreira a gente sabe que é bom jogador. O quadro acaba não sendo tão ruim, mas quando a gente faz essa avaliação, a gente precisa colocar que tudo isso depende do quê? Depende da primeira divisão. Se não der para permanecer, se o Grêmio fracassar de forma importante no segundo turno, bom, aí eu acho que aí muda completamente todo esse cenário que eu estou colocando para vocês. A herança deixa de ser herança e vira um quadro impossível de reverter, impossível de reverter. Aí a gente vai ver praticamente todo mundo indo embora pelo custo, por serem jogadores que em tese querem jogar a Série A, e aí a gente vai ver um caos. Portanto, me parece que tudo depende dessa nossa capacidade de resolver dentro do campo nestes 19 jogos, um pouco mais, 20 jogos que o Grêmio tem pela frente. Feito isso, o quadro é esse: lateral, zagueiro, se os zagueiros estiverem bem, zagueiros reservas. Então soluções que passam muito mais por ações e acertos pontuais do que propriamente por uma grande coisa. A grande limpeza, os contratos, o término dos contratos me parece que vão fazer. Lembrando que o Grêmio já conseguiu fazer rescisões, e a gente até criticou os valores, mas conseguiu fazer com Paulo Vitor, com Vanderlei, com David Braz, com muitos jogadores. Aos poucos a gente está limpando essa grande herança, que foram contratações caríssimas, que jogaram o custo do Grêmio lá para cima e que viram que o resultado foi abaixo da linha do que a linha mínima de exigência de um clube do nosso tamanho. Portanto, a partir de agora a gente vai avaliando e entendendo, mas aos poucos as coisas começam a se colocar no lugar. Tem que acertar ainda, tem que contratar, não tenho dúvida. Mas a partir de agora, porque o Grêmio vai com esse grupo que eu citei para vocês aqui, ele vai até o final. Ele vai até o final de 21. E depois em 22, bom, aí eu acho que a gente já começa a terminar com essa grande história que foi esse inflacionamento absurdo e o resultado abaixo do que a gente queria. Portanto, a herança começa a se desfazer. No final de 21, ela praticamente encerra. Acho que ainda tem alguma coisa para 22, mas acho que tudo se acomoda a partir daí. Portanto, o que nós precisamos é de um time que saia da zona do rebaixamento. Para recomeçar, para refazer, já temos muitos jovens colocados aqui que o Grêmio espera muito. Tem jogadores experientes também que têm muita vinculação, como o próprio Jeromel e o Kahneman, como jogadores aí que podem nos ajudar, os volantes que foram contratados que deram certo, o Vijaçante e principalmente o Thiago Santos, o Vijaçante começando. Tem jovens talentos também, como o Campaz, que começou agora, como o próprio Ferreira, tem o Douglas Costa, ou seja, a coisa parece que está ajustada, mas isso só vai ser
fundamental e definitivo no dia que nós escaparmos da segunda divisão. Foco total a partir de agora. A herança, ela tem dia para acabar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.